Olá, povo querido, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Eu queria chamar a sua atenção, você que nos acompanha aqui neste canal, que o Espírito Santo venha te abençoá-lo de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que nos acompanha aqui nessa plataforma, onde quer que você esteja, que Deus venha te abençoar com toda sorte de bênção. O desejo do meu coração é que Deus derrame toda sorte de bênção no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 19, seria muito importante que você ouvisse. Aliás, eu queria alguns minutos da sua atenção. Seria de extrema importância que você ouvisse. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Lucas 19, versículo de número 1 diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Queridos, percebe, Jesus ele está atravessando aquela cidade chamada Jericó, e naquela cidade diz a Bíblia que havia um homem publicano, o maioral dos publicanos, chamado Zaqueu, o qual era um homem que tinha um grande poder aquisitivo, era um homem financeiramente falando, bem estruturado. Quem olhava para Zaqueu, ele era respeitado até então, não mais pela maioria, e sim pela minoria, por ele ser cobrador de imposto, e ele cobrava acima da medida, ou acima do permitido, e por essa razão era um homem ao qual já estava sendo mal visto, era um homem o qual a sua riqueza financeira, como falei, mesmo sendo um homem de um grande poder aquisitivo, era uma pessoa infeliz, porque havia um vazio na alma de Zaqueu, pela forma a qual as pessoas olhavam para ele. Quem olhava para a família de Zaqueu naqueles dias, era como se fosse uma família aparentemente, entre aspas, se falando, muito bem estruturada. Mas o que as pessoas não sabiam era que tanto Zaqueu como a sua família era um povo infeliz, era um povo triste, porque embora financeiramente falando, tinha posses, eram pessoas de um poder aquisitivo alto, mas havia um vazio na alma, simplesmente por causa desse erro que Zaqueu cometia. Esse erro que era cometido por Zaqueu afetava a sua casa, afetava a sua família. Então Zaqueu agora é um homem triste, Zaqueu agora é um homem que tem como se fosse uma ferida na alma, porque as pessoas estão olhando para ele de uma forma desconfiada, por conta do erro que ele vinha cometendo. E quando ele sabe que Jesus está passando naquele lugar, Zaqueu viu ali uma oportunidade ou uma chance não só de se redimir, mas ele viu ali uma chance de fazer a coisa certa. Talvez você que está me ouvindo agora, você é um empresário bem-sucedido do ramo, você é um médico conceituado, um advogado respeitado, talvez você até um líder religioso. E talvez você cometeu uma determinada falha ou um erro, e esse erro que você cometeu, esta falha, está todo mundo te condenando, está todo mundo te julgando, está todo mundo te apedrejando por causa da falha que você cometeu. E como falei, quando Zaqueu soube que Jesus estava passando ali, ele resolveu procurar ajuda, ele resolveu procurar socorro, ele resolveu fazer algo para que o seu vazio fosse preenchido. E como ele fazia isso, ou como ele fez isso? Simplesmente correndo adiante, subindo numa árvore para chamá-lo a atenção do Todo-Poderoso, porque o seu dinheiro não mais lhe preenchia, as pessoas não mais lhe preenchiam, e a Bíblia diz que quando ele tentou ir até aquela árvore para chamar a atenção de Jesus, ele até então não conseguia por causa da multidão. O que a Bíblia ensina aqui? No que dependesse das pessoas,
a alma de Zaqueu ia continuar gritando, a alma de Zaqueu continuaria clamando por socorro. Era exatamente o que ele e a sua família precisavam naquele momento. Porém, no que dependesse das pessoas, ele nunca iria conseguir, ou ele nunca teria seu vazio preenchido, porque as pessoas não podiam lhe oferecer aquilo que só Jesus podia fazer por ele. Eu não sei se você consegue entender isso, mas você que está ouvindo essa mensagem, é a oportunidade da parte de Cristo, é a chance da parte de Cristo chegando até você, para que você que cometeu um erro, uma falha, Jesus não está chegando até você para te condenar, para te julgar, está chegando até você para te dar oportunidade, para que você se arrependa, chance para que você faça a coisa certa. Não importa o que você fez, Deus está pronto para te dar uma nova chance. Se você é um empresário que me ouve agora, e você reconhece que errou, procure esse seu funcionário, se você for injusto com ele, dê um abraço, peça perdão, e assim você vai ser bem visto a partir de hoje. Nem ele vai conseguir acreditar na sua atitude, mas pode ter certeza, você vai ser bem visto e você vai ser valorizado de uma forma diferente, porque a partir do momento que um patrão comete injustiça com um funcionário, você não está cometendo com apenas, você está cometendo aquele problema, ou trazendo um grande problema para dentro de toda a sua empresa. Se você é um advogado conceituado, nenhum advogado trabalha sozinho. O erro que um comete afeta muitas pessoas em sua volta. Se você é um médico, o médico ele não trabalha só, o médico ele tem uma equipe que compõe aquela equipe para que o trabalho seja bem sucedido, e o erro cometido por um médico afeta toda aquela equipe. Se você é um professor e você comete um erro, vai comprometer todo aquele ambiente onde você trabalha. Enfim, ninguém trabalha só, e talvez você que me ouve agora, as pessoas estão te olhando como olhava para Zaqueu, as pessoas estão te condenando, estão te julgando, e eu vim aqui como enviado de Deus te dizer, faz o que é certo. Você está tendo a oportunidade, talvez sua alma está desesperada, talvez tenha algo pesando sobre os teus ombros, talvez a tua alma está aflita, angustiada, talvez é o marido com a esposa, você cometeu injustiça, ou a esposa para com o marido, e dentro de casa está aquele ambiente pesado, não há diálogo, não há compreensão, a discussão, a briga, não há entendimento, não há diálogo do pai com o filho, e esta mensagem está chegando até você para dizer, faz o que é certo, procura o marido, a esposa, peça perdão para ela, ou a esposa, se cometer algum erro, peça perdão para o marido, do filho para com o pai de igual forma. Se você é um líder religioso, se você é um pregador da palavra, e as pessoas estão te vendo com maus olhos, você está tendo a oportunidade de fazer a coisa certa, dar uma chance para você mesmo. Se você fizer o que é certo, você está dando uma oportunidade para você mesmo, para que a sua alma seja preenchida, para que Deus possa para que Deus ele venha provar a sua inocência, para que Deus ele venha fazer a sua defesa, para que Deus ele venha te socorrer, para que Deus possa preencher o vazio da sua alma, porque Zaqueu estava gritando por socorro, Zaqueu só precisava de uma chance, Zaqueu só precisava de uma oportunidade, e quando ele soube que Jesus estava passando ali, ele viu ali uma chance, uma oportunidade de fazer o que era certo, e ele resolveu fazer o que era certo. Porém, do que dependesse das pessoas, a alma de Zaqueu estaria gritando até hoje. Ele sobe naquela árvore chamada sicômoro. Quando ele sobe naquela árvore, de repente ele subiu ali para chamar a atenção de Cristo, ou para ver Jesus. A Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu em cima daquela árvore, antes que Zaqueu visse o próprio Cristo. Jesus olha para Zaqueu e diz assim, Zaqueu, desce depressa. Descer na presença de Jesus significa você se esvaziar de si mesmo, do seu eco, do mau temperamento, do orgulho, da ignorância. Por isso eu falei, talvez você cometeu injustiça com alguém, talvez você foi injusto com o funcionário, com a tua equipe médica, com o obreiro da sua igreja, com o membro da sua igreja. Talvez você cometeu o marido um erro para com a esposa, como falei anteriormente, a esposa para com o marido. Agora é necessário descer, é necessário se esvaziar. Jesus disse assim, desce depressa. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele tem pressa para salvar a sua empresa, você que é um empresário. Ele tem pressa para te livrar, você que é um médico. Ele tem pressa, você que é um pregador,
chegou para te resgatar. Talvez você está sem direção, talvez você cometeu um erro, as pessoas estão te condenando, estão te julgando, e você está tendo oportunidade de Jesus te livrar, fazer sua defesa. Talvez você é um advogado, está todo mundo olhando para você desconfiando, você está tendo a oportunidade de se redimir. E Jesus disse: desce depressa. Ele tem pressa para te socorrer, Ele tem pressa para agir na sua vida, Ele tem pressa na vida do casal que brigou, que discutiu, que talvez até separou. Ele tem pressa para restaurar teu casamento, Ele tem pressa para tirar teu filho das drogas, Ele tem pressa para te abrir a porta, você que está desempregado, mas é necessário você descer. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Ei, Jesus tem pressa para entrar na tua casa, Jesus tem pressa para te socorrer, Jesus tem pressa para mudar tua história, para te ajudar. Jesus, Ele tem pressa para te estender as mãos. Jesus, Ele tem pressa para fazer por você aquilo que mais ninguém pode. Ele tem pressa para fazer. Agora você precisa se diminuir, independente de quem seja você. Reconheça a sua falha. Não há virtude maior, queridos irmãos, na vida de qualquer ser humano. A maior virtude que um ser humano tem é reconhecer a sua falha, é reconhecer o seu erro, pedir perdão, é reconhecer, abraçar alguém, dizer: eu errei, me perdoa. Seja você um funcionário, um patrão, não importa se você é um líder religioso, se você é um advogado, se você é um médico, um juiz, um promotor, um professor, assim por diante, não importa, reconheça. A maior virtude na vida do ser humano é alguém reconhecer quando é. Só que quanto mais você deixar o tempo passar, quanto mais, como diz o velho brasileiro, foi empurrando com a barriga, pior vai ficando a situação. Faça o que é certo. Deus está pronto a te redimir, Deus está pronto a te ajudar. Mas e você? Você reconhece que precisa de ajuda? Faça o que é certo a partir de hoje. Zaqueu reconheceu, porque ele sabia que Jesus tinha pressa a lhe socorrer. Ele desceu depressa e recebeu com alegria. Descer quer dizer se diminuir, se humilhar. Quem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo oportuno Ele vos exalta. Irmão, quando você reconhece um erro, uma falha, você tira um peso dos ombros. Quando você reconhece a sua falha, você está tirando do teu ombro algo que está pesando sobre você. Talvez tenha algo que está te machucando, talvez tenha algo que está te ferindo, tem algo que está te castigando e você tem medo de se abrir o coração. Talvez tenha algo que ao longo de muito tempo, aos poucos, vem te massacrando dentro de você, vem te judiando, vem te prendendo, e você está preso por algo que você já deveria ter jogado para fora há muito tempo. Isso está te castigando. Até quando você vai aceitar carregar esse fardo pesado sobre os seus ombros? É hora de você abrir teu coração, é hora de você fazer o que é certo, é momento de você jogar para fora aquilo que te machuca, aquilo que tornou-se uma ferida na sua alma. Zaqueu estava ferido, Zaqueu estava machucado, a alma de Zaqueu gritava, por isso ele fez algo para que a sua situação mudasse. Porque o erro que Zaqueu estava cometendo estava atingindo a sua casa, a sua família. Então o erro da minha parte ou da sua vai prejudicá-lo muita gente. Você não é a única pessoa a ser prejudicada, como falei. Se for um médico, a equipe vai ser prejudicada. Se for um advogado, o corpo de advogado vai ser prejudicado. Se for o patrão, vai prejudicar a empresa. Se for o casamento, vai prejudicá-lo toda a família. Há uma estrutura que pode ser comprometida por causa de um erro ou uma falha da parte de alguém. Faça o que é certo enquanto há tempo. Reconheça. Essa é a maior virtude que todo ser humano pode ter. Porque Jesus tem pressa para te socorrer. Ele tem pressa para te salvar. Ele tem pressa para te prestar auxílio. Ele tem pressa para te libertar da bebida, você que bebe. Ele tem pressa para te libertar das drogas, do cigarro, enfim. Ele tem pressa a fazer por você aquilo que mais ninguém pode. Zaqueu desceu depressa, recebeu com alegria. Você conhece a história? Quando Jesus está entrando na casa de Zaqueu, Zaqueu olha e diz assim: Senhor, se em alguma coisa defraudei alguém, eu não só restituo o que eu tomei deles, não só resolvo dar aos pobres aquilo que deles eu tirei, como restituo 4 vezes mais. Aí Jesus diz assim: hoje houve salvação nesta casa. Significa que não havia salvação nem para Zaqueu nem para a família, por causa de um erro que ele vinha cometendo.
Esse um erro da parte de Zaqueu estava comprometendo toda a sua estrutura familiar, estava comprometendo toda a sua casa. O erro de um compromete a família inteira. Como falei, o erro de um funcionário da parte do patrão pode comprometer a empresa. O erro de um médico pode comprometer todo um quadro médico. O erro de um advogado pode comprometer todo o corpo de jurados. O erro apenas de um só, pode comprometer toda uma estrutura. O erro do marido ou da esposa compromete toda a família. Então, deixe, se esvazie. Jesus tem pressa para te salvar. Faça o que é certo. Não perca essa oportunidade. É uma chance que você está tendo. É uma oportunidade que você está tendo de fazer o que tem que ser feito. Certamente alguém que ouve essa mensagem tem algo te castigando, tem algo te machucando. E até onde você vai conviver com isso? Até quando você vai suportar isso? Faça o que é certo, porque Jesus está pronto para te salvar. Pronto para levar salvação à tua casa. Pronto para levar salvação à sua família. Agora você precisa dar uma chance para si mesmo. Você precisa descer, precisa reconhecer, para que assim a salvação entre na tua casa. Tá bom? Não perca essa chance. Não perca essa oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar. Deixa Jesus cicatrizar a ferida da tua alma. Deixa Ele salvar a tua casa. Deixa Ele salvar a tua família. Não comprometa a tua casa ou a tua família por causa de um erro. Mas faça o que é certo enquanto há tempo. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.